Movimento uniforme, exercício. Dois carros A e B encontram-se sobre uma mesma pista retilínea com velocidades constantes, no qual a função horária das posições de ambos para um mesmo instante são dadas a seguir. Para o carro A, AX que é igual a 200 mais 20t. Para o carro B, BX que é igual a 100 mais 40t. Com base nessas informações, sendo a velocidade definida no Sistema Internacional de Unidades, SI, ou seja, metros por segundo, responda as questões abaixo. É possível que o móvel B ultrapasse o móvel A? Justifique. Determine o instante em que o móvel B alcançará o móvel A, caso esse alcance aconteça. Vamos à solução. Aqui temos um esquema que representa o problema apresentado no enunciado. Temos o carro A e o carro B. Quais são suas velocidades? Dado que a função horária no movimento uniforme é S, que é igual a S0 mais VT, e comparando as funções horárias dos dois carros, teremos o seguinte. No caso do carro B, vemos que quem está ao lado da variável t é o 40. E vemos na função horária do movimento uniforme que quem está ao lado do t é a velocidade. Assim, a velocidade do carro B será de 40 metros por segundo. Já para o carro A, quem se encontra ao lado do t, ou multiplicando o t, é o 20. Logo, a velocidade do carro A será de 20 metros por segundo. A primeira conclusão que podemos tirar é de que o carro B desenvolve uma velocidade maior do que a do carro A. Logo, o carro B fatalmente alcançará o carro A, respondendo assim a primeira questão. E continuando a comparação, S0 é o termo independente de t, ele se encontra só. Comparando com a função horária do carro B apresentada, o termo independente de t vale 100. Então, podemos dizer que o S0, ou espaço inicial do primeiro carro, que é o carro B, é de 100 metros, como aqui apresentado. Já para o carro A, o termo independente é o 200, o que diz que o espaço inicial do carro A é de 200 metros, ou seja, ele sai a 100 metros à frente do carro B. Assim, os dados do problema são velocidade de A, 20 metros por segundo. Espaço inicial de A, 200 metros. Velocidade de B, 40 metros por segundo. E o espaço inicial de B, 100 metros. A resposta da questão A fica: o carro B ultrapassará o carro A, pois a velocidade do carro B, 40 metros por segundo, é maior que a velocidade do carro A, 20 metros por segundo. E os dois se encontram movimentando no mesmo sentido em movimento progressivo. Ou seja, SA e SB crescem por valores positivos. Já para a última questão, sabemos o seguinte. Quando o móvel B alcançar o móvel A, ocorre que o espaço final do carro A será igual ao espaço final do carro B. Assim sendo, podemos então igualar as duas funções horárias. Desta maneira, nós teremos o seguinte, que 100 mais 40t, que é a função horária do carro B, tem de ser igual a 200 mais 20t, que é igual à função horária do carro A. Observe que nessa igualdade, a única incógnita que teremos de descobrir é o tempo. Este será justamente o tempo de encontro dos dois automóveis, ou seja, o momento em que B alcança o A. Logo, vamos isolar o valor de t para descobrir o tempo de encontro dos dois automóveis. Para isolar o t, toda parcela que tiver t vem para um lado da igualdade, e aqui não tiver t vai para o outro lado da igualdade. Olhando para cá, o 100 nós jogaremos para o lado direito. Ele é positivo, ele irá negativo. Já o 20t,
ele é positivo, ele vai para o lado esquerdo, negativo. E aí teremos 40t menos 20t, que é igual a 200 menos 100. Fazendo as contas, 40 menos 20t resulta em 20t. 200 menos 100 resulta em 100. Para isolar o t, o 20 tem que passar para o outro lado. Ele está multiplicando. Ele vai para o outro lado, dividindo. E aí teremos o t, que é o tempo de encontro dos automóveis, como sendo 100 dividido por 20. Ou seja, para que os automóveis se encontrem, o tempo necessário será de 5 segundos. Mais precisamente, podemos dizer que este é o tempo que o móvel B leva para alcançar o móvel A. É isto.